Fala galerinha, deixa eu ver mais uma vez aqui com vocês para dar uma força para quem vai fazer aqui especialmente o concurso do Ministério Público do Ceará. Tem um tópico aqui que eu coloquei análise combinatória, como vocês podem observar, mas o Sebrasp, CESP gosta muito de chamar isso aqui, e observem, viu? No edital ele aparece em dois momentos, de princípio fundamental de contagem. Combinatória, como você conheceu no teu ensino médio. E esse nome, princípio fundamental de contagem, ele é muito interessante porque ele literalmente diz que você vai resolver contando as possibilidades que você tem, certo? Para formar aquilo que ele pede para você. Ó. Então, eu vou te dar o perfil para você reconhecer sempre no enunciado, que essa é a minha primeira preocupação. O que o enunciado traz de conteúdo do edital, já que você está disputando uma vaga? Princípio fundamental de contagem, gente, a banca ela vai te fornecer sempre elementos que normalmente, certo, em sua maioria das vezes, são algarismos ou letras ou pessoas. 8 a cada 10 questões são isso. E sempre com estes elementos, a banca, no caso CESP aqui, ele como é caso afirmativo de certo e errado, ele vai fazer uma afirmação sobre uma certa quantidade de eventos, que eu vou chamar de coisa para tirar o peso de você de termos técnicos. De quantas coisas você pode formar com estes elementos que o enunciado te deu. Então aqui você vai observar ao longo da questão que ele me forneceu letras, me forneceu algarismos e me forneceu alguns símbolos aqui, como vocês podem ver. Então eu preciso entender, gente, na primeira leitura, se você está concorrendo a uma vaga, qual é o assunto do edital que está tratando a questão. Então sempre ele vai te dar. E o que, que mais aparece em prova? Quantidade de senhas, de códigos, de números, fazendo mais parecido com algo do concurso do órgão. Ele pode perguntar quantos números de protocolo, quantos números do SAGE, certo? Quantos números de processos podem ser formados, quantas equipes, grupos, comissões, está tudo em cima disso aí. Segundo ponto, gente, quando eu identifico isso, eu vou te dar praticamente um único jeito de tu resolver essa questão. Eu chamo o método das bolinhas, mas para a gente não perder muito tempo, pode ser só uns tracinhos, como alguns colegas gostam de fazer. Você praticamente vai ter um único jeito de fazer isso aqui, usando de acordo com o enunciado, né? Só as bolinhas para contar exatamente as opções. Eu vou mostrar isso com calma para vocês. Ou a mesma coisa, só que, como eu vou demonstrar em duas questões, colocando aqui embaixo que tecnicamente a gente chama de fatorial, que serve na verdade para corrigir uma resposta que geralmente a banca quer te induzir. E o que define um caso ou outro, gente, é o teu entendimento sobre o que ele quer que você determine, o que ele quer que você forme. Certo? Vamos bater bem aqui nessa questão, que no caso são senhas. O que determina se você vai usar só essas etapas, as famosas bolinhas ou os tracinhos, ou ela com fatorial, é se a ordem de formação deste evento, que eu chamo de coisa lá embaixo, ela é importante ou não. Estou fazendo um resumo para vocês aqui. Certo? Se a ordem será importante ou não. A ordem de quê? A ordem de formação do que ele vai afirmar para vocês que é possível formar com estes elementos. Você observa aqui, ó, sempre vai ter isso sempre para a afirmação da questão. É possível compor a quantidade mais de 3 milhões de quê? Qual é o evento, qual é a coisa, como eu gosto de chamar? A coisa aqui, gente, são senhas, entendeu? Eu vou comentar aos pouquinho aqui nas questões. Então, preste atenção. Agora, um detalhe que chamou muita atenção e eu ouvi isso já de algumas pessoas. Cara, como é que eu vou fazer um cálculo para dar 3 milhões? É isso que você tem que conhecer do CESP. Deixa eu te falar. 3 milhões, eu não vou nem fazer, como é que eu vou fazer um cálculo? Perder tempo fazendo um cálculo para ver se vai dar 3 milhões. O CESP não está dizendo que vai dar 3 milhões. Quando tem um valor muito alto na afirmação dele, sempre saiba que tem um jeito mais simples ou menos trabalhoso para você saber se a questão está certa ou está errada. Porque olha o que é que ele diz. Ele não diz que vai dar 3 milhões. Ele vai geralmente dizer que vai dar mais ou vai dar menos. Vai dar superior ou inferior. Então, você tem um jeito mais simples, desde que você comece a entender ou enxergar 3 milhões como uma outra forma, que nada mais é
do que 3, ó, entenda bem isso vocês, sempre trabalhe com potências de 10. Você vai escrever um produto deste número multiplicado por uma potência de 10. Esse número você vai fazer, gente, ele tem que estar sempre aqui, ó, menor do que 10. Então, quantos zeros tem aqui? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, 3 vezes 10 elevado a 6. Ou seja, o 3 vezes o 10, 6 vezes. Você vai entender como isso vai facilitar. Então, eu venho batendo na tecla, eu não preciso cravar, não preciso perder tempo, eu não preciso mostrar que eu sei fazer tudo até o fim. Eu tenho que ter um jeito de comparar. Então, o método para princípio fundamental de contagem vai se resumir a isso. E como é que nós vamos fazer mostrando isso para vocês agora? Preste atenção. Carlos recebeu de seu chefe imediato a tarefa de gerar um conjunto de senhas. É só falar em formar senhas, códigos, número de protocolo, equipe. Você já tem 99,9% de análise combinatória, o princípio fundamental de contagem. Não são os detalhes de formação dessa senha que identifica se a ordem de formação é ou não importante. Então, o primeiro passo, quando eu vejo que ele me fornece elementos, e com esses elementos ele afirma que você vai poder formar tantas coisas a partir dele, você está em princípio fundamental de contagem. Qual é o seu passo? Definir qual método. Se este A aqui simplesmente com as nossas bolinhas ou ele acompanhado dos fatoriais. Como é que eu vou identificar isso para você? Preste atenção. Aí você vai aqui, pronto. Veja que aqui eu já identifiquei que é formar senhas. Então você pensa numa senha, gente. Então você entender a história da ordem, é isto aqui, a história da ordem. Qual é o evento que vem afirmando que você pode formar? Não são senhas? Independente das características ou da quantidade de elementos. Senha é senha, é o teu conceito de senha. Se você fizer uma senha, seja por dígitos alfanumérico ou por letras, se você formar uma senha 1, 2, a história da ordem é isso aqui, e eu inverter a ordem, não é colocar nó, só mudar a ordem para você definir um caso ou outro, é isso aqui. Preste bem atenção. Se eu inverter a ordem dessa senha, faça uma comparação. A senha 1, 2 e a senha 2, 1. Os elementos são isso, só mudei a ordem. Representam a mesma senha? Ou seja, se eu digitar 1, 2 ou 2, 1 é a mesma coisa, não vai ter problema? Tenho certeza que a resposta de vocês é negativo. Então, tudo que você observar sobre isso, se eu formar de um jeito e alterar a ordem daquilo que eu formei, e essa ordem tiver uma consequência, você está no caso em que a ordem de formatação ela é importante. Porque se eu mexer na estrutura, eu formo uma nova senha, eu formo um novo número de documento, um novo número de processo, um novo número no SAGE e por aí vai. Então, sempre que eu perceber isso, sempre que a ordem é importante, você vai colocar só as duas etapas aqui, a bolinha, ó, pronto. Você definiu o seu modo operante. Não vai ter essa parte aqui. É isso que você vai fazer. Agora sim, identifiquei o assunto. E como eu vou fazer? Só colocar as bolinhas, ou os tracinhos. Agora você vai começar agora sim, ler a questão com todos os detalhes. Preste atenção. E aqui vai. Cada senha deve conter quantos dígitos? 6. Então, quem define a quantidade de tracinhos ou bolinha é a senha. Então, você quer a senha com quantos dígitos? 6. Vamos colocar aqui. 1, 2, não precisa fórmula, gente. 3, 4, 5 e 6. Só isso eu vou resolver a minha vida. E o que eu coloco dentro de cada bolinha dessa, cada traço, gente, são quantas opções vocês vão ter disponíveis para preencher cada espaço desse. Só isso, tanto um caso quanto o outro, o que vai estar aqui em cima são quantas opções disponíveis vocês vão ter. Agora, preste atenção aos detalhes. Aqui sim, a partir do momento que eu defini o método, o que vai definir agora você acertar ou não é como você vai fazer esse preenchimento aqui. Então, beleza. Primeira parte, vou marcar aqui. Ok. Continuando. Cada um dos 3 primeiros dígitos da senha. Não tem 6? Gente, risca. A tua prova ela tem que sair de lá riscada. Organiza essa estrutura para você, para te ajudar. Ok? Organiza essa estrutura. Então, ó, cada um dos 3 primeiros dígitos aqui
será composto por um número entre 0 e 9. Muita gente se equivoca. 0 e 9, do 0 até o 9, a gente tem 10 opções. São essas opções que a gente conta. Então, essas 3 casinhas aqui, você vai escolher entre 10 opções disponíveis, que é do 0 ao 9. 0, 1, 2, certo? Até aí. E olha um detalhe, admitindo-se repetição. Isso quer dizer que qualquer dígito de 0 ao 9 eu posso escolher para estar na primeira casa, na segunda ou na terceira. Ok? Então, o que é que você vai fazer? Simplesmente você vai contar. Então, aqui eu posso fazer por etapas. A senha tem 6 dígitos, mas eu vou fazer por etapas. Ele dividiu em etapas. Os 3 primeiros dígitos eu vou escolher entre as opções de 0 a 9. Admitindo-se repetição. O que significa? Vamos imaginar, você tem liberdade para preencher. Para escolher o primeiro dígito da minha senha, eu não vou escolher entre uma dessas 10 opções. Gente, cada bolinha dessas são as opções que você tem. Então, quando eu coloco 10, não é o número 10, até porque nem tem. É que eu tenho 10 opções disponíveis, que é do 0 ao 9, 0, 1, 2, ok? E aí eu vou fazer isso para cada etapa de acordo com o enunciado. Só para dar um exemplo, eu poderia escolher o 0, já que não teve restrição. De acordo com isso aqui, ele admite repetição. Isso quer dizer que com o segundo dígito eu posso escolher inclusive o 0 novamente, concorda? Então, quantas opções eu vou ter disponível? Mais uma vez, eu vou ter quantas opções disponíveis? 10. Ok? E assim sucessivamente. E o último dígito numérico, eu vou ter quantas opções disponíveis? 10. Estou te dando uma microaula que você vê em 3 meses de sala de aula, gente. O que muda, gente? Sem o modo de operar, isso não vai mudar. O que mudaria? Se aqui ele não dissesse o seguinte, não admite repetição, o que mudaria? Quando eu tinha 10 opções para escolher o primeiro dígito da senha, e eu não posso repetir, o próximo dígito ele teria que ser diferente do primeiro, concorda? Então, uma opção vai ficar aqui dessas 10. Sobrariam quantas para a segunda opção? 9. Tirando 2 das 10, sobram quantas opções? 8. Então, o modo operante é um só. O que vai fazer a diferença é você fazer a sua interpretação aqui. Eu já estou te dando um modo fácil de você resolver, ok? Beleza. Aí você já fez a primeira parte. Continuando, olha bem, o quarto dígito, está falando de um dígito lá. Você pode fazer a conta tudo ao final, gente. Esse quarto dígito é entre um dos 4 caracteres especiais listados. 1, 2, 3, 4. Ou seja, eu tenho quantas opções? 4. Qualquer uma dessas 4 opções posso escolher para o meu quarto dígito, concorda? Então, o que é que eu vou colocar aqui? 4. Sempre, gente, é o número de opções que você vai colocar. Não as opções, mas a quantidade de opções que você tem disponível para ocupar aquele espaço. Em toda a vida que a ordem foi importante, é só isso que você vai fazer. O que muda de uma questão para outra é você perceber as restrições. Beleza. Se você continuar, agora ele diz o quinto e o sexto dígito, que são esses dois últimos aqui, presta bem atenção. O quinto e o sexto dígito, eles deverão ser letras minúsculas do alfabeto latino, considerando 26 letras. Ou seja, os dois últimos dígitos eu vou ter que escolher dentre 26 opções de letras, concorda? Mas olha o detalhe, não sendo admitida a repetição. Ou seja, quando você for escolher o penúltimo dígito, eu não tenho que escolher aqui do alfabeto? Eu não posso escolher qualquer letra de A a Z? Então eu tenho quantas opções? 26. Concorda aí? 26. O texto diz que não pode repetir. Suponhamos, só para você tentar entender, se das 26 opções eu tenho 26 disponíveis. Aí eu vou colocar a primeira letra aqui, escolhendo dentre 26 que eu tenho disponíveis. Se você escolher a letra A, o que o texto falou? Que não pode repetir. Ou seja, a próxima letra, que é o último dígito dessa nossa senha, pode ser qualquer letra menos o A. O que sobrariam para você quantas opções? 25. Então, gente, sempre que a ordem não for, aliás, sempre que a ordem for importante, isso se encaixa com código, senha, número de documentos, número de protocolo. É só você imaginar, qualquer desse, se tu mudar 2 dígitos e não prestar atenção, você vai causar um problema na sua vida. Isso que eu considero a ordem importante.
O que vai mudar? É só colocar. Gente, não precisa saber nome dos casos de princípio fundamental de contagem. Agora, você tem duas opções para comparar, né? Ou eu faço todo esse cálculo, literalmente, até que não dá muito, porque praticamente é 25 vezes 26 vezes 4, né, gente? Acrescentar o zero. E comparar se o resultado vai dar mais ou menos de 3 milhões, como a questão diz. Vou colocar aqui o de verde como já está, o que o texto falou. O texto disse que vai dar mais de 3 milhões de senhas distintas. Estou te dando uma. Você pode fazer isso aqui, certo? Lembrar que isso aí significa 3, para quem não gosta muito de conta, para você ficar mais fácil calcular. Então, olha o que eu estou dizendo, presta atenção. Estou mostrando o que é 3 milhões. Certo? É 3 vezes 10 elevado a 6. Ah, você tem dificuldade nisso? Então, é 3 vezes o 10, 6 vezes. Quem chegou até aí, você tem uma outra opção, como eu já disse. Você faz o cálculo, literalmente, do esquema que você acabou de montar ali. Para quem quer ser mais esperto e fazer menos contas, vou te dar um bizuzinho quando você observar na prova do CESP esses valores de milhões aqui. Então, 3 vezes 10, 6 vezes, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vou trazer isso aqui para você comparar. A prova está dizendo que vai dar mais do que isso aqui. Vou colocar aqui de outra cor, aqui de azul, aqui para a gente comparar. Olha só, vamos começar a colocar aqui. Nós achamos que vai dar 4 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Vê como a coisa já fica muito parecida. Quanto menos números, menos conta você vai fazer. Você concorda? E não é sempre que vem valores tão altos, né, gente? Então, mas caso venha, tá aqui. 4 vezes 10 vezes 10. Beleza? O que é 26? Tenta transformar tudo em 10. Você concorda que 26, se eu pegar aqui, ó, se você quiser também fazer a conta aqui, você faz. Mas como eu quero deixar esse esquema para ajudar vocês, 26, gente, nada mais é do que 2,6 vezes 10. O que é 25? 2,5 vezes 10. Mesmo que você não tivesse feito essa transformação aqui, ó, o que iria te ajudar muito já a reduzir a tua dor de cabeça? Vai eliminando aquilo que eu tenho igual nos dois. Ó. 10 e 10, 10 e 10, 10 e 10. Beleza? Então aqui a conta já tinha diminuído para 3 vezes 1000. Ó. Mas se eu fiz essa transformação, ainda ficou melhor ainda, ó, porque eu posso eliminar mais um 10 e mais um 10. Cara, olha o que aconteceu em termos de cálculo. Estou tentando te dar um caminho para você fechar a questão com certeza se a questão aqui, a afirmação está certa ou errada. Então você concorda então? O que sobrou? O texto está dizendo que vai dar mais de... O que sobrou de tudo que tinha lá em cima? 3 vezes 10. Ok? E o que nós achamos aqui? 4 vezes 2,6 vezes 2,5. Se eu fizer isso aqui, gente, ó, 3 vezes 10, 3 vezes 10, você concorda que você pode fazer a conta para ficar fácil? Simplesmente reduziu a 30. E o que nós achamos da nossa conta, que é o resultado disso tudo aqui simplificado? 4 vezes 2,6 vezes 2,5. Se eu pegar 4 vezes 2,5, gente, dá 10. Vezes 2,6, isso aqui dá igual a 26. Então, o resultado da quantidade de senhas que se pode formar com essas características são 26 senhas. Mas a prova diz que é dar mais, no caso aqui mais de 30. Então, não bate. Mais de 30 não pode ser 26, então por isso a questão está errada. O que eu estou querendo mostrar para vocês é que o método se resume a isso. O preenchimento e o valor final que tu vai achar vai depender da tua dificuldade ou facilidade de fazer as contas.
Como eu disse, a partir do momento que eu tivesse eliminado isso aqui, esses 3,10 aqui, esses 3,10, eu resumia a 3 vezes 10 vezes 10 vezes 10, 3.000. A conta que você vai fazer é individual. Agora, o método, gente, é sempre esse toda a vida que a ordem foi importante. Né? Então, quando você observar uma conta com valor muito alto, não se assusta nisso aí não. Tenta eliminar o máximo de 10 possível da tua vida. Olha aqui, tudo questões novas. Uma escola está planejando uma semana de gincanas, atividades recreativas para seus estudantes. Olha bem, haverá uma atividade diferente em cada um dos dias úteis da semana, a ser escolhido entre 10 possibilidades. Então, veja bem, ele me dá elementos, né? Como eu disse, 8 em cada 10 são letras, algarismos ou pessoas. No caso aqui, ele me dá 10 possibilidades de atividades, olha bem, enumera cada uma delas até aqui, e disse que haverá uma atividade em cada um dos 5 dias da semana. Só para a gente lembrar, aí você vai. Nessa situação hipotética, considerando tal, olha qual é a afirmação que é feita. É correto afirmar que, quantidade, gente. Quantidade de maneiras distintas que a escola poderá organizar a semana de atividades é inferior a 3.050. Então ele me dá elementos e a pergunta é quantas coisas eu posso formar a partir desses elementos. Isso é perfil de princípio fundamental de contagem, que você organiza simplesmente com as nossas bolinhas ou tracinhos, ou elas acompanhadas do fatorial. Beleza. Quem define o que você quer formar? Quantidade de maneiras de se escolher a semana de atividades. Lembrando que a semana de atividades ela vai ser de 5 dias, que está falando de dias úteis, certo? Como você pode observar aqui. Então, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. As escolhas aqui serão feitas sobre as atividades. Beleza até aí? Que são quantas atividades? 10. A gente pode chamá-las aqui de A, B, C, D, ou simplesmente lembrar lá em cima os nomes. São 10 atividades. Entre elas, vou colocar aqui, você vai saber por quê, esportes eletrônicos. Esses 10 significam essas 10 atividades aqui, campeonato de futebol, basquete, por aí vai. Beleza. Lembra a história? Poxa, é análise combinatória, com ou sem fatorial? Pensa assim, se você na segunda-feira, você é um aluno, na segunda-feira o professor escolheu futebol, na terça ele escolheu natação. Quando você tem um dia futebol, gente, você tem todo um preparativo, material adequado para o futebol que você vai levar nesse dia, assim como no outro dia para a natação. Se do nada alguém vai lá e inverte a ordem, ao invés de ser futebol no primeiro dia fosse natação, e o futebol fosse para o segundo dia, mudei a ordem. Vai ter alguma consequência essa mudança de ordem? É claro que sim, né? Se você levou sua atividade, seu material para o futebol, ele não vai servir para a natação. Mas a banca, para evitar até discussões, ela deu uma ajuda a você. Nessa situação hipotética, e considerando que o mesmo conjunto de atividades distribuídas em 2 dias diferentes, corresponda a organizações diferentes. É isso que ele está dizendo. Futebol e natação é diferente de natação e futebol porque o material que eu vou usar é diferente. Por isso, neste caso, eu tenho aqui, posso afirmar que essa distribuição aqui, a ordem é importante. Beleza? Significa que só isso aqui é suficiente para resolver, não tem fatorial, não tem nada. Então, vou distribuir aqui entre segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Agora, gente, você escolheu o método, reconheceu a análise combinatória, escolheu o método com a garantia de que a ordem é importante, pelos casos que nós mostramos aqui. Agora eu tenho que contar quantas opções eu tenho disponíveis para formar minha semana de atividades. Tenho 10, né? Posso escolher futebol, basquete, vôlei, tênis, lembra disso aí?
Aí você tem que fazer uma pergunta, porque agora é o essencial. O que diferencia agora, o que é que faz separar agora os aprovados dos desclassificados? É como vai ser esse preenchimento, certo? Você faz uma perguntinha. Eu posso escolher qualquer uma dessas atividades e colocar em qualquer um dos 5 dias da semana? Como é que eu vou ver isso? É lendo o texto. Você tem que marcar tudo aquilo que é importante. E observa bem o que acontece aqui. A escola fará o campeonato de esportes eletrônicos quando? Na sexta-feira. Então, dessas 10 atividades, você não vai poder escolher qualquer uma dessas 10 para cá, porque o texto já definiu que sexta-feira é dia de quê? De esporte eletrônico. Então, esse esporte eletrônico, ele obrigatoriamente tem que ser escolhido aqui para sexta. Então, eu tenho quantas opções para trazer uma atividade para sexta-feira? Uma única, gente, que é trazer o esporte eletrônico. E como eu tenho que ter uma atividade em cada dia da semana diferente, se o esporte eletrônico já ficou na sexta, por ordem da direção, qualquer outro dia da semana aqui que sobrou, eu não posso escolher o esporte eletrônico. O que sobraria, se eu ver aqui, ó, é só continuar, gente, por isso é princípio fundamental de contagem. Já começamos a sexta, vamos voltar, não vai fazer diferença. Eu tenho quantas opções agora, dentre esse cardápio, para escolher uma atividade para quinta? Qualquer uma das 10 é menos esporte eletrônico, ou seja, sobram quantas atividades? 9. Isso é algo automático, gente, instintivo. Então agora eu já escolhi 2 atividades de 10, né? Quando eu for escolher o da quarta, eu tenho quantas opções para escolher uma? 8. Depois 7 e depois 6. O que você tem que olhar sempre que a ordem for importante é se você pode escolher o mesmo elemento para fazer parte ou não desse evento ou dessa coisa. Daí para frente, não tem outra coisa a fazer a não ser a parte matemática do problema, que é multiplicar tudo isso aí. E multiplicando isso aí, dá 3.024. Você pegou a sua resposta e agora vamos comparar com a afirmação da banca. A banca disse que ia dar um valor inferior a 3.050, deu 3.024, eu concordo, então a questão está certa. Então, sempre que a ordem for importante, você só vai fazer isso. Cuidado só em contar as opções para cada etapa do problema. E isso, daqui para frente, depois que tu escolhe o método, né, aqui quando a ordem for importante, daqui para frente é a tua interpretação para preencher isso aqui. Beleza? Então preste atenção agora. Uma equipe, preste atenção que isso aqui é muito forte em prova. Equipe, vamos pensar aí, ó, coisas parecidas. Equipes, comissões, grupo. O que isso aqui tudo tem em comum? Que para fazer qualquer coisa dessa aqui é só juntar pessoas, né? Lembra que do outro lado eu falei senhas, número de documentos e tal, aquelas coisas todas? Então aqui é um outro grupo. Você concorda que juntar pessoas, se eu juntar aqui a Ana e o João, eu tenho uma equipe, uma comissão, um grupo. Não interessa a quantidade de pessoas. Se eu mudar a ordem, eu vou ter uma equipe formada pelo João e pela Ana. Aqui, pela Ana e pelo João. Aqui, pelo João e pela Ana. A ordem é diferente. Agora eu te pergunto, mudando essa ordem, muda alguma coisa na equipe, na comissão ou no grupo, gente? Só no Diário Oficial que mudou a ordem, mas continua sendo a mesma equipe. Então aqui você está diante de casos, gente, em que a ordem de formação não é importante. É aquela estrutura que eu mostrei para vocês, que aparece com o nosso fatorialzinho aqui embaixo, é exatamente para corrigir isso aqui, ó. Um candidato não pensar que a equipe da Ana e do João é diferente do João e da Ana e contar 2 equipes, quando aqui na verdade é uma só. Mas é o seguinte, você conseguiu identificar isso aqui, que a ordem de formação de uma equipe não importa, você vai chegar ao valor, lembrando que esse é o teu modo operante. Quer ver? Vamos lá. Uma equipe de manutenção da usina de Itaipu possui 12 membros.
Então, qual é o total de pessoas que a gente tem? A gente tem 12 pessoas. Se você observar, está distribuída em dois grupos quanto à nacionalidade, sendo 6 brasileiros e 6 paraguaios. Beleza? 6 brasileiros e 6 paraguaios. Olha como é sempre a mesma história. Ele me dá uma quantidade de elementos, letras, algarismos ou pessoas. Olha como é o perfil já para identificar o tema. E a partir daqui ele faz, olha, de novo, quantidade de escolhas possíveis. De quê? Da equipe. Não interessa a quantidade de componentes. O que interessa é essa ideia de equipe. Como a gente já falou, uma equipe não fica diferente pela ordem que tu vai ler no diário oficial, certo? O importante eu tenho lá o Marcos e a Roberta e o Marcos, só está diferente a disposição dos nomes, a equipe continua a mesma. Então você tem um caso em que a ordem não importa. Então, o que eu vou fazer? Vamos lá. Se em determinado dia for necessário escolher 4 brasileiros e 4 paraguaios, certo? Então, a quantidade de escolhas, de escolha de quê? De 4 brasileiros e 4 paraguaios. Então, a equipe que eu quero formar, que está em cima da nossa afirmação da banca, é uma equipe formada por quantos componentes? Porque quem define a quantidade de bolinhas, de tracinho, é o enunciado. Não é necessariamente pelos 12 componentes. A equipe terá que ter 8 pessoas. Olha como o modo operante você já define aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E aí eu sei que a ordem de formação não é importante, concorda? Porque a equipe, tanto faz A, B ou a equipe BA, a equipe é a mesma. O que é que eu sei? Isso aqui. Opa, o método para resolver é esse, com o tal desse fatorial aqui embaixo. Gente, eu vou te dar um bisuzinho sobre fatorial, você só precisa saber usar. Fatorial, você vai fazer um produto aqui embaixo, de acordo com a quantidade de etapas que tu preenche. Agora, como eu falei, pronto, o modo operante já está aqui, é isto aqui. Como que eu vou preencher? Então aqui eu tenho 12 pessoas, dos quais 6 brasileiros e 6 paraguaios. Quem define, se eu posso escolher qualquer um desses 12 para fazer isso aqui ou não, é o enunciado. Veja o que foi dito aqui. Como é que eu vou fazer a minha contagem? Se em determinado dia for necessário escolher o quê? 4 brasileiros e 4 paraguaios. Então, gente, eu tenho aqui 4 vagas aqui para brasileiros e 4 vagas aqui para quem? Para paraguaios. Então eu não posso pegar, eu tenho 12 opções, eu posso escolher qualquer um dos 12? Não necessariamente, porque pode acontecer de você não escolher 4 de cada nacionalidade. Então eu não posso pegar aqui e escolher 12 opções eu tenho aqui para escolher o primeiro componente. Então o que é que eu faço? Lembra lá da senha? Divide, gente. Aqui diz, é como se fosse 2 problemas aí em um. Certo? Você vai fazer, é como se você tivesse subgrupos. Então, o que você vai fazer agora, gente, é preencher. Lembrando que essas 4 vagas serão compostas ou disputadas pelos brasileiros. Posso colocar aqui, brasileiros disputam essas 4 vagas, paraguaios disputam essas 6 vagas. O modo operante já está aqui, como se você fosse fazer 2 problemas. Se concentre nos brasileiros. Eu tenho quantos brasileiros disponíveis? 6. Então, quando for escolher o primeiro brasileiro para essa equipe, você vai escolher um nome dentre quantos possíveis? 6, não é isso? Qualquer um dos 6 que você escolha para fazer parte da equipe aqui, para ocupar uma das vagas do brasileiro, automaticamente ele não pode ser escolhido aqui. O que sobrariam quantas opções? 5. Por isso que chama o princípio fundamental de contagem, gente. É só contar quantas opções eu tenho. Então, de 6 brasileiros, 2 vagas já estão preenchidas. Para a penúltima vaga de brasileiro, sobram quantos brasileiros disponíveis? 4. Já escolhi 3. E sobram quantas opções para a última vaga? 3.
Olha o grande diferencial. O que é esse fatorial? Aprenda o seguinte. O que você vai fazer sempre que a ordem não for importante, esse fatorial, é você fazer um produto da quantidade de etapas que tem aqui, que você preencheu. Só de brasileiros, são quantas vagas? 4. Então vai começar sempre do próprio 4. A gente precisa saber o nome disso, só precisa lembrar deste método para usar. Então, aqui embaixo o fatorial é isso. Você vai começar sempre da quantidade de bolas que você preencheu. E a partir daí, você vai multiplicar até o 1. Aqui, ó, embaixo de cada bolinha dessa, 4 vezes 3, vezes 2, vezes 1. O fatorial, gente, se você quer o conceito, que vai ficar aqui embaixo, é o produto de um número por todos os seus antecessores naturais não nulos. Isso não complica? Aqui embaixo sempre é quantas bolinhas eu preenchi? 4. Então você vai fazer a partir do 4, 3, 2, 1. Se eu preenchesse as 8 bolinhas de uma vez, que eu não posso porque está dividido em 2 grupos, aqui embaixo seria 8, 7, 6, 5 até 1. Ok? Então beleza, você fechou aqui os brasileiros. Agora vamos fechar agora aqui os paraguaios. Os paraguaios têm quantas vagas disponíveis? 4. E quantos disputam essas 4 vagas? 6. Então, como você é um aluno esperto, um candidato esperto, você já sabe que está igual, né? Porque eu tenho 6 paraguaios disputando a primeira vaga. Um será escolhido, sobram 5. E assim sucessivamente. 4, 3. Quantas bolinhas você preencheu só aqui de paraguaio? Não foram 4, gente? Então é a mesma coisa. 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Gente, como que tu vai fazer essa conta aqui, ó, para chegar ao resultado? É contigo. Eu posso multiplicar tudo aqui em cima, multiplicar tudo aqui embaixo e no final dividir, que eu não aconselho, ou simplesmente já vai de cara, eliminando. Isso aqui quer dizer dividindo, gente. O que é igual, para você não perder tempo. Certo? Então eu pego aqui, ó, 4 dividido por 4, 3 dividido por 3, mesma coisa do outro lado, 4 dividido por 4, 3 dividido por 3. Lembra lá a história da SEM? Você já facilitou a vida, porque aqui já ficou 6 vezes 5 vezes 6 vezes 5 dividido por isso aqui, ó. Ou ainda melhor, eu posso pegar esse 2 aqui, ó, já que 2 vezes 1 é 2, eu posso dividir aqui, ó. Quanto é 6 dividido aqui por 2? Fica 3. Quer dizer, aqui de brasileiro, se eu quiser fazer essa conta, eu só tenho agora 3 vezes 5, que é 15. Vezes a mesma coisa do outro lado. Se eu pegar aqui 6 dividido aqui por 2, dá quanto? 3. 3 vezes 5 também é 15. No final das contas, ó, a tua conta resumiu-se a 15 vezes 15, que é 225. E o que a questão disse? Que essa quantidade de escolhas possíveis será igual a 225, o que dá perfeitamente em cima disso aqui. Sempre que a ordem não for importante, vai aparecer esse fatorialzinho aqui embaixo, certo? Que é para você não correr o risco de marcar tudo isso aqui como resposta. Certo? Então a gente tem um grupo de equipes, comissões, grupo, tudo que der a ideia de você juntar pessoas e a ordem não for importante. Né? Então observe, ó, questão também de 2024. 12 soldados, preste atenção, eliminar elementos, geralmente letras, algarismos ou pessoas. É muito repetitivo, gente, é muito repetitivo, perdão, é muito batido. Soldados. Quantos soldados? 12. E saiba, se ele me dá uma quantidade de pessoas dividida em classes, às vezes por sexo, por cargo, função, é porque você vai ter que fazer uma divisão, ó, dos quais ele está agora dividido quanto ao sexo. Sendo desses 12, 4 são homens, então obrigatoriamente o restante são mulheres. Olha o que eu digo a vocês, se você começa já a ler. Tenho 12 pessoas, ele me dá a quantidade de pessoas. E lá na frente, a afirmação, quantidade. Olha o que ele está dizendo. Assim há 420 possíveis maneiras de se formar uma equipe. Eu não preciso estar me preocupando com as condições, quantas pessoas, quantos homens, quantas mulheres. O que eu tenho que definir em cima disso aqui, gente.
Qual o teu modo operante? Resumindo, sem fatorial, né? Só as bolinhas e você fazer a conta de multiplicação que você tanto ama. Ok? Ou com os nossos tracinhos, bolinha, acompanhado do fatorial. Né? Só para a gente reforçar aqui nessa última questão, quando a ordem é importante, ou seja, se eu formar de um jeito e alguém mexer na estrutura, tiver uma consequência, formar uma nova senha, um novo número, um novo processo, a ordem é importante, é só isso aqui. Agora, se eu fizer de um jeito, modificar a ordem dessa composição e nada mais ficar diferente, não tiver nenhuma consequência, você está diante de um caso em que a ordem não é importante. Geralmente nós encontramos aqui, fazendo um breve resumo para vocês, nós estamos falando de equipes, comissões, comitês, grupos, times, ok, gente? Esse caso, gente, só tem uma exceção. Quando o texto deixar claro que vão desempenhar funções distintas. Aí a ordem passa a ser importante. Então, beleza. Simplesmente é formar equipe. Você observe que eu não li quantas pessoas vão fazer parte da equipe. Eu só vi que ele me deu uma quantidade de pessoas e a afirmação lá embaixo são quantas equipes podem ser formadas. Só nessa estrutura eu já sei que a minha vida vai ser resolvida aqui nessa prova, nessa questão. Então, eu defini qual dos dois, com ou sem. Então, como é equipe, a ordem de formação não importa, então isso aqui está eliminado. O caso que você vai usar é isso aqui, gente. Então, eu posso ir até aqui com vocês, dar um método simples. Agora, como que eu vou preencher a quantidade de opções de cada um? Agora, você volta para o texto e, primeiro, quantas bolinhas, quantos tracinhos você vai colocar? Quem vai definir é a equipe. Preste bem atenção, então. 12 soldados de um batalhão, tal, dos quais 4 são homens e 8 são mulheres. Serão escolhidos, começa agora, para formar uma equipe de 6 policiais. Então, nós vamos usar aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. E já passa a régua aqui, porque a ordem não importa, já que se trata de equipe. Cara, o modo operante está aqui. Como que eu vou colocar aqui, o que eu vou colocar dentro de cada tracinho desse ou bolinha, representa a quantidade de opções disponíveis. Quem define isso é a tua interpretação agora. Aí vamos lá. Serão escolhidos para formar uma equipe de 6. Assim, há 420 maneiras possíveis de formar equipe. Mas não é equipe qualquer, olha o detalhe. Com exatamente 4 mulheres e 2 homens. Então a equipe terá um total de 6. Se ele diz que tem que ter 4 mulheres, gente, por que você não corta isso aqui? Por que você não faz isso no seu caderno de prova? Eu especifico, a minha contagem vai ser como se fossem 2. Nessas 4 vagas aqui, somente mulheres. Enumera, gente, risca o teu caderno de prova. Então, para essas 4 vagas iniciais aqui, só mulheres. E a gente tem quantas mulheres disponíveis por essas 6 vagas? Perdão, por essas 4 vagas. Não são 8? Então, agora a gente é só contar. Quantas opções para você escolher a primeira mulher para essas 4 vagas? 8. Qualquer delas escolhida, sobram 7 com chance de fazer parte da equipe. Depois sobram quantas? 6. E finalmente sobram 5 opções. Certo? A ordem não importa, fatorial, mas não é fatorial de tudo, fatorial da onde eu parei, só das mulheres. São quantas mulheres aqui? 4. O que você tem aí são 4 mulheres disponíveis, você vai escolher apenas 4. Ali são o total de combinações com 4 pessoas. Então aqui embaixo sempre vai ser o fatorial da quantidade de etapas que você preencheu. Aqui no caso só mulheres, são 4, então ficaria o quê? 4, 3, 2, 1. Você tem a opção, a prerrogativa já de fazer essa conta, se você quiser, ou terminar agora fazendo a da mulher. Aliás, agora aqui dos homens. Então, esses homens aqui, que são 4, eles estão disputando quantas vagas? 2. Então, para escolher o primeiro homem, você vai escolher um homem dentre quantos nomes? 4. Escolhido um qualquer, sobram quantos nomes? 3. Quantas vagas você preencheu aqui de homens? Não foram 2? Sempre o fatorial começa da quantidade de etapas que você preencheu.
No caso, 2 vezes 1. Como eu já disse anteriormente, gente, como que você vai chegar aqui, depende só de você. Mas sempre você consegue facilitar a sua vida, gente. Eu posso pegar aqui, ó, 4 dividido por 2 fica 2. Esse 1, gente, é um natimorto, né? 4 dividido por 2 dá 2. Esse 1 aqui não vai fazer diferença. Posso até eliminar de cara. Você pode fazer essa divisão, gente, por partes, de uma vez só. Quem manda é você. Então eu posso pegar aqui, ó, 8 dividido por 4 fica 2. O que sobrou? 3 vezes 2. Você concorda que 3 vezes 2 não é 6? Então você faz, ou faz devagar, 6 dividido por 3 dá 2. Aí o 2 dividido por 2 dá 1. Então a liberdade que você tem, usando fórmula, nosso método ou outro, vai chegar nisso aqui. Então de tudo que você tinha, ó, você eliminou aqui. Então 6 dividido por 3 vezes 2, que é o próprio 6. 8 dividido por 4, 2. 4 dividido por 2, 2. O que sobrar, ó, 7 vezes 5 vezes 2 vezes 3. Quando você fizer essa conta, ó, 3 vezes 2, não esquece aqui, ó, marcando, 6. 6 vezes 5, 30. 30 vezes 7, 210. E 210 vezes 2 dá exatamente 420 maneiras de se formar uma equipe com 6 pessoas, contendo sempre 4 mulheres e 2 homens, por isso a questão está certa. Resumo de princípio fundamental de contagem. Está aqui. Valeu, moçada!